Bom dia, oitavo ano, bom dia, professores e alunos. Mais uma aula de língua portuguesa e hoje, tecendo informações. A apresentação da aula. Tema, textualidade por meio dos conectivos. A habilidade do currículo paulista. Professores, deem um print na tela EF67LP36. Eu sou a professora Andréia e vou moderar a aula da Pro Elaine. Bom dia, Elaine. Bom dia, Andréia. Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham. Tudo bem? Como a Pro disse, hoje vamos verificar a tessitura do texto, os conectivos, como conectar as informações, ok? Então, objetivos da nossa aula: compreender a importância da coerência e da coesão para os textos de um modo geral. Utilizar, ao produzir um texto, recursos de coesão referencial, léxica. Léxico sempre está relacionado ao vocabulário, tá? E pronominal e sequencial, além de outros recursos expressivos adequados ao gênero textual. Então, para iniciarmos, temos aí duas perguntinhas para vocês. A primeira: para você, o que é um texto? Qual a estrutura ele deve ter? Quando você ouve a palavra conectivos, o que vem à sua mente? Seja o mais específico possível, ok? Então, 2 minutinhos para vocês responderem. Vamos lá, Elaine. Opa, vamos lá. A primeira aqui é, então, o que é um texto, certo? Uhum. Vamos lá. Eu mexi ali, está aqui. Eu vou... Não vou ler essa agora, vou ler depois. Espera aí. A Micaela, da Pro Renata. Um texto é um conjunto de frases. E aí eu vou lendo o que aparece também em relação ao conectivo, tá? Depois Tá. só para a gente não perder. A Pro Liliane colocou um termo que liga uma frase a outra. Conectivos, da Procleide. Elementos que estruturam o texto proporcionando coesão e coerência. É se tornar, da Proediana. Nunca escutei, mas penso em conectar. Isso. Ó, a da Iene colocou aqui, do professor Newton. Texto é todo enunciado linguístico que tem como objetivo a comunicação.
Ok. O Victor, da Proellen, colocou: para mim, um texto é um conjunto de palavras. É isso. Ok. Vamos lá, então. Então, pessoal, o texto não tem só palavras, tá? Um gesto, uma cor, um som, né? Tudo isso é texto. Se me trouxer uma comunicação clara, objetiva e completa, já temos um texto. Então, por exemplo, se eu disser pare, tem só uma palavra, e eu tenho a informação completa, né? É claro, eu tenho que parar, tá bom? Bom dia, só 2 palavrinhas. Temos um texto, uma informação completa. Por aí vai, uma dança. Uma dança é um texto, ela nos comunica algo. Uma pintura também é um texto. Então, tudo aquilo que nos traz uma comunicação completa, clara, é um texto, ok? E os conectivos, eles têm essa função de, no texto escrito, conectar aí as ideias, tá? É claro que no não verbal, nós também temos aí essa forma de conectar também as informações, tá? As sequências que vão sendo desenvolvidas aí no texto, por exemplo, numa pintura, né? A imagem que eu transmito, as cores que eu utilizo, são as formas de conectar as informações com o meu público. Agora, no texto escrito, temos várias aí que nós vamos ver no decorrer da aula, ok? Quer complementar, Andréia, com alguma coisa? Só tem o professor perguntando: estão usando Aprender Sempre? Estamos, professor. Página 38, é a aula 6. E a Elaine utilizou o texto B da página 37. Tá? Isso. Eu usei o texto A, eu falei para vocês, na terça-feira eu ia usar só o primeiro texto, e a Elaine está usando o texto B. Ok? Os professores, claro, devem ter observado que na apostila, muitas vezes, não tem a definição dos termos. Eu acho importante colocar aí para ter mais informações possíveis para os alunos, tá bom? É super importante. Aí coloquem na tela para eles, por favor. Você pode ler, Andréia? Por favor, aí, texto. Texto, coesão e coerência. Texto é toda a forma que utilizamos para nos comunicarmos. Ele pode ser apresentado pela linguagem verbal, não verbal e ou multimodal, pois é através delas que a ideia a ser compartilhada se materializa. A mensagem de um texto exige conexões entre os elementos que a constituem. A essas conexões damos o nome de coesão e coerência. Isso. Aí temos a segunda parte. Já quer que eu vá para a próxima? Por favor. Coesão textual. É um processo de organização do texto que depende de conexões textuais bem articuladas, para que as relações entre termos e frases de um texto apresentem consistência, articulação interna eficaz e harmonia. É preciso considerar alguns procedimentos como correção linguística, seleção vocabular cuidadosa, uso correto da pontuação, combinação sintática entre os termos, concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal. Isso. Então, espera só um pouquinho, Andréia, por favor. A coesão, ela vai estar mais relacionada com a estrutura ali do texto, né? O físico dele. Então, as palavras que eu tenho gênero, por exemplo, notícia, reportagem, eu tenho uma estrutura específica, o tema que eu vou tratar, eu vou ter um vocabulário específico para ele. Então, tudo isso vai se relacionar com o tema, com o contexto, tá? Então, a coesão está relacionada a isso, a estrutura do texto. Um exemplo que eu sempre dou aqui, porque ele é simples, o mas e o mais, né? Então, os alunos, eles utilizam de forma errônea muitas vezes, né? Então, o mas sem o i é de adversidade, ou oposição. Mas com o i, de acrescentar, quantidade. Então, se você coloca de forma errada na frase, já desvirtua a ideia que você quer aí dar ao seu texto. Claro que é um exemplo bem bobinho, mas tá só para ser rápido aqui, para vocês observarem como uma única palavrinha aí pode modificar. A vírgula também, né, Andréia? Sim. Então, você colocou a vírgula no lugar errado, altera totalmente o que você quer transmitir de informação, tá bom? Até porque, às vezes, você tem, em relação à coesão, né, como você falou agora, às vezes a gente não tem esses elementos explícitos. Existe a coesão, mas ela fica ali implícita, né? Isso. Ela não está aparente no texto. E a vírgula vai fazer esse papel, né, também. Isso mesmo. Vamos lá, coerência? Vamos, por favor.
Coerência textual é a concatenação das ideias de um texto. Toda a informação tem um assunto central e os assuntos secundários, que complementam o central. Isso. Então, por exemplo, se nós estivermos falando sobre meio ambiente, é um tema muito amplo, então eu preciso restringir. O que eu vou falar sobre o meio ambiente? Conservação, são infinitos. Então, dentro da conservação do meio ambiente, eu estou falando sobre o quê? Conservação de áreas indígenas e por aí vai. Tá? Então, eu vou ter que seguir a minha linha de raciocínio com vocabulário, com ideias, com argumentos que sigam o tema estabelecido. Embora vocês estejam aí no 8º ano, mas para o 3º do médio é um pulo, né? Então, já pensando aí nos textos dissertativos, né, no Enem, então nós temos lá os temas específicos para vocês trabalharem, e muitas das vezes os alunos saem completamente fora do tema, né, por vários motivos. Porque não compreendeu, porque não tem vocabulário, não tem conhecimento do assunto, e aí acaba perdendo, né, pontuação, às vezes até mesmo zerando a nota da sua redação. Então, tudo isso aí é um caminho que a gente vai percorrer e que vocês estão vendo, por mais que talvez vocês não percebam, desde lá do prézinho, né, não é mais pré que fala, não lembro como... Do ensino infantil, né, Fundamental 1, Fundamental 2, é que nós vamos aprofundando dentro do texto, ok? E aí nós temos esse texto, que é para vocês responderem a questão que estará mais à frente. Observem que temos algumas palavras destacadas, tá? Então, vamos reparar aqui a coesão e a coerência. De que modo que se dá, né? As palavras são repetidas, eu utilizo uma outra palavra para se referir ao mesmo assunto. Como que é construído esse texto, tá bom? Tem alguma observação aí no chat, alguma coisa, Andréia? Não, pode seguir. Por enquanto, então, vamos lá. Deixa eu virar aqui, que é melhor para eu ler. Prezados senhores, estive no último dia 8 de fevereiro em seu estabelecimento comercial, situado na Rua das Flores, número 3, conforme endereçamento, a fim de comprar um notebook. Demorei, mas consegui escolher um modelo que muito chamou minha atenção. Solicitei que a mercadoria fosse entregue em minha residência. Então, o que acontece em muitos textos aqui dos alunos? Eles vão colocar lá, ao invés de colocar mercadoria, vão colocar de novo a palavra notebook, né? Então, sempre aí está alterando o vocabulário e ele está se referindo ao que já foi dito anteriormente, tá bom? Para tanto, fiz a encomenda assinando-a e pagando a taxa para que o serviço de entrega fosse realizado. Aconteceu que, no dia 12 do mesmo mês, foi-me entregue o computador encomendado. No entanto, quando ligado à tomada, percebi que o computador apenas emitia sons estranhos e não funcionava como deveria. Diante desse fato, recusei o notebook e solicitei que enviassem outro exemplar em perfeitas condições de uso, fazendo jus ao valor que paguei no momento da compra. Entretanto, continuo esperando até a presente data. Esse atraso na resolução do problema ocasiona transtornos, sobretudo em minhas atividades diárias. Por esse motivo, ou seja, o que ele disse anteriormente, lá no período anterior, por esse motivo, solicito que outro computador da mesma marca e com valor equivalente seja enviado ao meu endereço no prazo de 5 dias úteis. Caso contrário, a compra será anulada e exigirei a devolução do pagamento realizado. Sem mais para o momento, Silva e Silva. PS, anexo fotocópias da nota e dos pagamentos efetuados. Okay? Então, observem aí que é um texto um pouco mais formal, né, uma carta de reclamação. Então, ele expõe, né, o problema, a loja, e como ele quer que isso seja solucionado. Tá bom? E aí temos essa tabelinha. Tá? Deem um print nessa tela. Então, o que nós vamos fazer? Estudante, retorne ao texto, faça uma nova leitura e, na sequência, retire as palavras ou expressões destacadas, dividindo-as em elementos de coesão referencial, elementos de coesão sequencial. Então, referencial, como o próprio nome diz, é fazer referência a algo. Tá? Estou me referindo a tal coisa, a tal pessoa.
E sequencial, como o nome diz, vou dando sequência, vou conectando essas informações. De que forma que eu vou seguindo aí o meu texto? Que elementos eu utilizo para conectar essas ideias, tá? Então, eu vou dar aí 3 minutinhos para vocês responderem, que aí acho que dá para vocês fazerem com calma. Como o texto é extenso, então deem o print nessa parte. Eu vou deixar um tempinho na primeira parte do texto, um tempinho na segunda, e vocês vão completar. Lembrando que são as palavras que estão em destaque, tá? Ok? Quer falar alguma coisa, Andréia? Não. Tem alguma observação Não. aí? Não? Pode ir. Então, vamos lá. 3 minutinhos para vocês responderem, que aí dá para fazer com calma. Vamos lá. Andréia. A Andréia tem uma observação aí para a gente. Ah, é verdade. Existe um PS aí. Volta lá, o slide número 9, por favor. Está nele. No finalzinho. Né? Tá. Tem lá no finalzinho, né? Sem Isso. mais para o momento, Silva e Silva, IPS. Anexo fotocópias da nota e dos pagamentos efetuados. Possivelmente faltou um em aí, né? Ou eu coloco em anexo fotocópias da nota e dos pagamentos efetuados, ou anexas fotocópias da nota e dos pagamentos efetuados, ok? Dei uma corrigida aí no de vocês. Então, vamos lá, Elaine, agora. Isso, vamos lá. Deixa eu pegar as respostas aqui. Então, primeiro, a Evelyn, da Procláudia, referencial, ela colocou mercadoria. Referencial, a Ana Luísa, da Pro Daniela, colocou a fim de mercadoria, outro exemplar. Tá. Vou colocar depois todos de uma vez. Tá. Deixa eu pegar mais aqui. Coesão referencial, Gabriel, da Proângela, mercadoria,
igual a notebook, né? Ele deixou. Coesão referencial, mercadoria, Isabela da Promárcia. Deixa eu colocar mais para frente, que eu ficou só lá atrás, né? Peraí. Aqui. Sequencial. Proedilca. A fim de, para tanto, dessa forma, entretanto. Vamos lá, pegar agora um aluno. Aluno Bruno, mercadoria sequencial. Eles ficaram bastante na mercadoria. É. Não sei se foi, acho que era uma das primeiras, é isso? Aqui, Águida, do Pro-Joraci. Sequencial para tanto, a fim de, no entanto. Referencial, Pro-Luciana. Mercadoria, computador exemplar. Isso, a aluna Giovana, da professora, colocou aqui. Sequencial. A fim de, para tanto, dessa forma, entretanto. A Lorena também colocou a fim de, mercadoria, para tanto, entretanto. Ok? Vamos lá, então. Coloquem a tela para eles, por favor. Então, vamos lá. Temos aí a primeira, a fim de. Né? Eu coloquei na ordem, tá? Então, vai dando uma sequência de ideias. Depois, se sobrar tempo, a gente volta lá no texto que fica melhor, tá bom? Mas a primeira, então, a fim de. Depois temos referencial, mercadoria, né? Está se referindo ao notebook, tá bom? Para tanto, sequencial também. No entanto, diante desse fato, qual fato, né? Lembra que eu falei o que ele tinha dito lá no parágrafo anterior, tá bom? Ou melhor, no período anterior. Outro exemplar, né? Outro notebook, outra mercadoria. Entretanto, por esse motivo, né? Também que ele tinha dito lá no período anterior. Caso contrário, tá? André, você quer falar alguma coisa aí sobre esses? Não, é isso que eles colocaram no começo, né? Que poderiam ser conjunções, e aí vou falar ou conjunções, ou então locuções, isso, né? Conjuntivas, locuções prepositivas, sim, né? Também para fazer essa ligação. Né? A gente está falando de ligação agora, né? Conectando aqui. Conectando. Né? A ligação das ideias. Algum professor colocou que o conectivo é o elo, né? Não podemos falar o elo de ligação, porque o elo de ligação é redundante, né? A gente ouve bastante isso, né? É o elo. Elo de ligação, não. Redundância, né? O que mais? Ó, os alunos, toda vez que nós estivermos falando sobre coesão e coerência, vocês têm que pensar nisso. A estrutura do texto, o principal para o texto ter... O texto, ele vem lá de antigamente, tal, tecido, né? Então, o tecido, ele vai ter lá, ele tem as várias linhas, né, que conectam, por isso que a gente fala tessitura. Então, o texto, ele vai sendo formado aí com pedacinhos, né? Cada uma das estruturas das palavras, das pontuações, tudo que a gente disse lá no começo do texto. Posso falar uma coisa? Sim. E por isso nós falamos, né? A indústria de tecido é a indústria têxtil. Isso, né? Indústria de tecido, indústria têxtil. Então, por que é tecer o texto? Porque você vai entrelaçando, né? E se eu fiz uma aula o ano passado que eu coloquei nos slides os tecidos. Então, aquele tecido que tinha uma linha puxada e ficava um furo, ele não está bem entrelaçado. O texto é a mesma coisa. Às vezes a gente não fala para o aluno, olha, tem uma lacuna aqui, né? Ficou um buraco aqui. Por quê? Alguma coisa não está bem ali ligada. Sim. Né? É bem isso. E aí, nessa aula, a gente pode pensar aí na questão da importância de se rever o texto, né? Então, se faz um rascunho, desse rascunho, aí você vai produzir realmente o seu texto, dê para outra pessoa fazer a leitura, tá? Porque muitas das vezes a gente não enxerga mesmo ali, então o outro, né, ele tem um outro olhar aí sobre o texto e vai localizar muitas coisas, né, que a gente não está vendo. E por isso que às vezes os alunos ficam bravos, né? Por isso que o professor, quando ele está corrigindo o seu texto, ele vai riscar, gente, não tem como ele corrigir o seu texto sem fazer observações, né? Então, ele vai grifar,
vai fazer um X, vai puxar uma seta e dar uma sugestão para vocês. Por quê? Volta. Auxiliando. Vou te cortar um pouquinho. Volta um pouquinho a tabela para eles, por favor. A tabela? Só para eles darem um print. As professoras pediram, os professores, né? Deem um print. Pronto. Pode seguir. Foi? E a nossa aula acabou. Mas provavelmente esse assunto será retomado com a professora Silene, se não com ela, com outros professores, tá bom? E, com certeza, esse é um assunto que tem que ser retomado, os professores de vocês irão trabalhar melhor ainda, tá? E é isso, Andreia. Bom, acabou. Acabou. Um beijo para vocês, professores e alunos, e até amanhã. Né? Amanhã? Até amanhã. Obrigada, pessoal, produção, alunos, professores, avaliem a nossa aula. Até amanhã. Tchau, tchau.